Vamos lá. Para empreender no ramo de inteligência artificial, um recém-formado na área de tecnologia da informação pretende adquirir um empréstimo com um amigo. Beleza, vai pegar um empréstimo. A condição acordada entre eles garantiu um valor de R$ 25.000, a valor a ser pago ao final de 2 anos, com taxa de juros simples. Então a gente tem juros simples de 1% ano-mês. Peraí, aqui a gente já tem um erro, porque é 1% ao ano ou é 1% ao mês? Eu vou considerar primeiro de que esse ano aqui que ele colocou, como a minha imagem não está não tão nítida, eu vou considerar ao mês, beleza? Então, 1% ao mês. Deste modo, ao final deste tempo, ele terá pago um valor total de... Então, na verdade, como está 1% ano, mês, alguma coisa que eu não entendi, eu vou fazer duas soluções. A primeira que vai considerar que ele está com 1% ao ano, e a segunda solução que está com 1% ao mês. Se tiver realmente aqui com as duas soluções que eu encontrar que for 1% ao ano e que a outra for 1% ao mês, e elas tiverem essas questões aqui, dentre as opções, então essa questão tem que ser anulada. Mas vamos lá. Vamos fazer a primeira. Primeiro, eu tenho que saber quanto que ele vai pagar. O que ele vai pagar é o montante total. O montante é igual ao capital inicial a ser aplicado, que é os R$ 25.000, somado com juros. E eu sei que a forma do juros simples é igual a esse capital inicial multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. Desse modo, eu vou considerar a primeira opção. A primeira opção, como aqui está ano, eu vou considerar que ele está com 1% ao ano. No total de 2 anos, ele vai ter aumentado 2%. Então, 1% ao ano, vou considerar essa primeira solução, considerando como se ele estivesse falando 1% ao ano, beleza? Então, a minha primeira solução, vou colocar aqui, primeira solução. Eu tenho que os juros vai ser igual ao capital inicial, que é 25 mil, multiplicado por 1% ao ano, e como ele quer ser pago em 2 anos, 1% ao ano, então 1 sobre 1%, multiplicado, quantos anos se passaram aqui, que foi 2 anos, que é 1% ao ano, então ele vai ter 1% a cada ano. Então aqui eu tenho uma solução, eu tenho que os juros vai ser igual, esse sobre 100, eu tenho 25 mil, continua, multiplicado por 1 sobre 100, multiplicado por 2. Esses dois zeros cancela, eu tenho que 250 que sobrou, 250 que sobrou, multiplicado por 2. Eu tenho que o primeiro juros vai ser um aumento de R$ 500. Nesse aumento de R$ 500, se eu considerar, como essa primeira solução, eu tenho que o montante dessa primeira solução, se eu considerar 1% ao ano, vai ser de R$ 25.000, somado com esses 500, que daria um total de R$ 25.500. Como não tem a solução aqui, então me justifica de que esse ano aqui não é ano, é ao. Então eu vou considerar a minha solução a seguinte. Vou ignorar essa, então eu já percebi que foi um erro de ortografia, não foi um erro de informação. A questão não precisa ser anulada por causa disso, porque não tem uma solução de 25.500. Se tivesse, a gente poderia pedir para anular. Mas como não tem, vamos continuar aqui resolver considerando que é 1% ao mês. Se é 1% ao mês e um ano eu tenho 12 meses, no total de 2 anos eu terei 24 meses. Beleza? Então, substituindo agora, eu vou fazer de novo juros, considerando o capital inicial de 25 mil, tranquilo, multiplicando a taxa de 1%, só que agora é um mês, e passaram-se 2 anos. E 2 anos são 24 meses. 1% continua, então vou ter 250 multiplicado por 24. E eu tenho que 250, que vai ser os juros, vai ser 250 multiplicado por 24. Por quê? Esses porcento é 1 sobre 100 e esses 100 vão cancelar. Então some 2 zeros daqui e aqui fica 250, beleza? Então, como solução, eu tenho que 250 vezes 24, eu tenho 6.000. E eu tenho que o montante, agora sim o montante, que é os 25 mil, somado com mais 6.000, vai me dar o que ele tem que pagar, que é 31 mil, resposta aqui na letra B. Questão aqui confusa um pouco, por isso que como eu estou resolvendo agora, e hoje é o dia que saiu a prova, esse ano aqui não é ano e é ao, então é 1% ao mês. Eu vou considerar essa segunda solução. Como a gente não encontrou, se tivesse aqui um exemplo, se a gente tivesse feito essa questão e esse juro simples tivesse aqui 1% ao ano e tivesse também nas opções 25.500, e como a gente pode tirar isso, esse pequeno erro aqui, ó, ano,
que agora a gente entende que seja 1% ao mês, ele poderia ser pedido a anulação dessa questão 28. Como não tem essa opção, resta somente essa segunda interpretação, de que aqui é um erro ortográfico na prova, e que a gente tem como solução realmente o único gabarito, letra B. Beleza? Então é isso, bora para a próxima.